Graça e a paz. Pode tomar o seu assento. Muito grato. Como é bom, né, meus irmãos, estar na casa de Deus. Eu fico grato a Deus pela oportunidade e pela confiança que o pastor Sandro tem depositado. Eu tenho por certo que aqui existem pastores, pastoras, homens e mulheres capacitados, em condição tanto quanto ou talvez maior que a minha, de poder dividir a palavra do Senhor com vocês. Então eu fico honrado por você estar aí sentado para me ouvir de verdade. Peço desculpa pela minha voz. Essa semana tem sido uma semana intensa de muito trabalho, fora o trabalho secular. Eu trabalho numa multinacional francesa há 15 anos. E eu sou responsável pelo treinamento e desenvolvimento das lideranças, mais de 2.500 colaboradores. Então a gente prepara todas as trilhas de liderança, soft skills, toda a organização, e a gente está lançando vários projetos essa semana. Então foi uma semana muito corrida do ponto de vista do trabalho. É o que eu amo fazer, que é formar os futuros líderes da empresa, os futuros executivos, mas que toma muito tempo. Uma semana intensa, porque é uma semana de bênção para a minha vida, porque eu consegui chegar numa fase muito importante num projeto que Deus colocou no meu coração, que é o meu livro. E eu terminei a escrita do livro essa semana, falei com a editora e falei com os pastores que estão me apoiando. Agora a gente vai para um outro processo muito difícil, que é o processo de arrecadação para a gente conseguir publicar. É um livro que Deus colocou no meu coração, pastor. Enquanto eu terminava meu livro, Deus colocou no meu coração. Eu pensava, não queria que fosse mais um livro. Queria que esse livro tivesse um propósito, tivesse uma causa. E Deus colocou no meu coração que eu deveria dedicar o livro para as crianças carentes. Então esse é um livro cujo todo o lucro que eventualmente ele possa gerar vai ser doado para uma instituição de caridade que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. E para isso a gente está nesse processo agora de como a gente vai conseguir arrecadar fundos para a publicação do livro. Mas muito feliz por ter chegado ao final. Se tem algum escritor aqui, é muito difícil, muito mais difícil do que pregar, escrever. E eu peguei uma paixão pela escrita, mas nunca imaginei que seria um caminho tão difícil. E a voz está cansada porque ontem estava pregando num culto de jovens. E foi aquele culto, sabe, pastor? O Senhor Jesus teve misericórdia de nós. A presença do Espírito Santo estava tão grande que eu acho que eu não sou o único sem voz. A gente não conseguia terminar o culto, meus irmãos. Os irmãos estavam sorteando uma cesta de chocolate, falando em mistério com Deus. Já viu isso já? Eu não sei se era o chocolate ou se era o culto, mas que estava falando, estava. E aí acaba que estou com a voz um pouco cansada. Como o pastor me antecipou, nós estivemos aqui na quarta-feira falando sobre o DNA de um adorador. E nós falamos do DNA do adorador à luz da história bíblica contada por Maria na ocasião do jantar de Betânia. E enquanto eu falava com o pastor, nós tivemos uma troca que me fez ir para casa pensando, viu, pastor? Quando ele me convidou para estar aqui de novo hoje, agora cedo e à noite, eu gostaria tanto que fosse diferente hoje, que você tivesse à noite também. E eu vou explicar o porquê. Porque no desejo de poder falar um pouco mais sobre esse nosso papel e sobre a adoração, o Senhor colocou no meu coração duas mensagens. Uma para agora, com vocês, e uma outra para a noite. Então na quarta-feira eu falei sobre o DNA do adorador, as características de um adorador. E hoje eu gostaria de falar sobre os empecilhos, as dificuldades e as barreiras que impedem as pessoas de reconhecer o seu papel, o seu lugar como servo, como parte do reino, como adorador,
como responsável também pelo trabalhar de Deus na sua vida e na vida dos outros. O que nos impede, o que nos trava, o que nos dificulta. E para isso, eu pretendo falar sobre um texto bem diferente, não tão conhecido quanto de quarta-feira. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, sentado mesmo, porque é um texto um pouquinho longo, abre lá em Números. Livro de Números, lá no começo da tua Bíblia. Capítulo de número 35. E depois eu vou ler lá em Josué. Números capítulo 35. É uma leitura difícil. Dificilmente alguém vai chegar no início do culto para ler essa palavra. Ela não é escolhida para reger um assunto, um congresso, uma festividade, um ensino. Mas o Senhor falou comigo algumas coisas nesse texto. E eu gostaria de dividir com os irmãos. Quem que gosta de Bíblia? Eu tenho uma paixão pela palavra de Deus muito grande. Eu acredito no texto bíblico como em todo capaz de falar aos nossos corações. Olha esse texto, meus irmãos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize: quando passardes do Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades para servirem de refúgio, para que ali se acolha o homicida que matar alguém inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, a fim de que o homicida não morra antes de comparecer para julgamento perante a congregação. Eu estou no versículo 9, 10 e 11, para quem está passando ali. Versículo de número 13. Serão 6 as cidades que dareis por cidades de refúgio para vós. 3 delas deste lado do Jordão e 3 delas na terra de Canaã como cidade de refúgio. Estas 6 cidades serão um lugar de refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para aquele que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha o homicida que matar alguém inadvertidamente. E se alguém ferir ao trem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Ou se ferir com uma pedrada que possa causar a morte e ele morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se ferir com um instrumento de madeira que possa causar a morte e ele morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando, ou matará. E se alguém empurrar alguém com ódio, ou intencionalmente lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e ele morrer, e aquele que o ferir será morto, é homicida. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Versículo 22. Mas se empurrar subitamente sem inimizade e contra ele lançar algum projétil sem a intenção de atingi-lo, ou sem o ver deixar cair sobre ele uma pedra que o possa matar e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem tendo ele procurado-o para o mal, então a congregação julgará entre ele e o vingador do sangue, segundo estas leis. A congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue e enviará de volta à cidade do seu refúgio, onde se tinha colhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo. Mas se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade e do seu refúgio onde se tinha colhido, e o vingador do sangue o achar fora dos seus limites e o matar, não será culpado do crime. O homicida deve morar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote, e somente depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Texto difícil, né, meus irmãos? Abre lá sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 20. É uma continuação desse texto. E aí depois a gente para um pouco com a leitura e vamos para a aplicação. Josué 20. Em Números 35, disse o Senhor a Moisés. Josué capítulo 20. E disse o Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel:
Apartai para vós a cidade de refúgio que vos falei por Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar uma pessoa, para que seja refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, por-se-á a porta da cidade, exporá aos ouvidos dos anciãos da cidade, e lhe darão um lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não o entregarão na sua mão o homicida, porque não feriu ninguém com intenção, e sem ódio. Habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, e até que morra o sumo sacerdote, que naqueles dias está. O homicida voltará, virá da sua cidade a sua casa, e a cidade onde fugiu. Então, apartaram a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Kiriat Arba, ou Hebron, na região montanhosa do Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, e para o oriente apartaram a Bezer, no deserto. Na campina da tribo de Ruben, a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel, para todo estrangeiro que peregrinasse com ele, para que acolhesse a ela todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, antes de comparecer perante a congregação. Amém, meus irmãos. A gente leu bastante, agora a gente aplica. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, é natural, num primeiro momento, a gente perguntar, por que Deus deu tantas orientações para Moisés que, num primeiro momento, não fazia sentido? Demora, à medida que você vai estudando a teologia e se apaixonando pela palavra de Deus, para entender as conexões daquilo que está escrito no Antigo Testamento, como sombra do que um dia ia ser revelado no Novo, através de Jesus. Nada do que foi dito em vão. É assunto para ser ensinado, é assunto para ser olhado, mas alguns são um pouco mais difíceis. Eu sempre passei por esse texto aqui, de uma vez, sabe, pastores? Que é aquele texto que você passa de uma vez. É igual ler crônicas, é aquela sequência de nomes, não é mesmo? Até o dia que o Senhor falou comigo, nesse texto, acerca dos empecilhos, das barreiras, que impedem um cristão de viver a sua essência de adorador. Note, o Senhor estava dando instruções a Moisés, e naquela época, havia uma lei, conhecida como a lei de Talião, morte por morte, olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa matasse alguém, ela deveria ser morta. A pena de morte existia, estava ali, validada pela lei. Às vezes nos dói ver isso na palavra. Nós dizemos, não parece puro, santo, até que você se aprofunda para entender tudo aquilo que Deus estava trabalhando naquela época, sombra do que um dia ia ser revelado para nós. Acontece que o nosso Deus, em sua perfeição, sabia que se simplesmente deixasse escrito olho por olho, dente por dente, morte por morte, matou, tem que morrer, tem que ser apedrejado, que era a morte mais comum daquela época, ele ia incorrer num risco muito grande. Um risco que nós, nos nossos dias, chamamos de homicídio culposo, aquele que não tem dolo. Os acidentes, as situações da vida, que levam o indivíduo à morte numa relação com outro indivíduo, mas que não foram feitos propositalmente. O Senhor sabia que se isso não ficasse bem escrito, pessoas morreriam inocentemente, pessoas morreriam por uma causa que não era delas. Então você imagina naquela época o trabalho braçal, homens trabalhando numa obra, uma pedra rola por engano, porque um homem joga essa pedra para baixo, ela acerta o seu amigo, e ele simplesmente morre, e aquela pessoa vai ter que morrer, porque matou, porque é considerado um homicida. Mas Deus, em sua perfeição, quando fala com Moisés, sabia que um dia a nação ia entrar na terra prometida, conquistar as promessas e a sua possessão, e deveria haver um cuidado com situações como essa. E o texto, por mais que cansativo,
cita as situações mais comuns e corriqueiras daquela época, que poderiam levar uma pessoa a cometer este erro. Acidente com madeira, acidente com pedra, acidente com ferro, e hoje poderia ser talvez um acidente de carro. Quem aqui nunca sofreu um acidente de carro? Eu já sofri um acidente de carro, e eventualmente morre uma pessoa. Imagine que naquela época você poderia ter sobrevivido ao acidente, mas mesmo assim seria morto por apedrejamento. A lei dizia que se levantava o Goel Hadã, o vingador do sangue, e ele tinha direito pela lei de mover a sociedade para apedrejar aquela pessoa que tinha cometido aquele erro. Por quê? Porque o Goel Hadã era normalmente um membro da família daquele que tinha morrido, que, movido pela vingança, por ter perdido a pessoa que amava, era a pessoa certa para poder coordenar esta morte. E o Senhor sabia que algo deveria ser deixado, um escape, precisava estar posicionado. E Deus diz a Moisés: quando vocês entrarem na terra que eu estou prometendo, quando as promessas estiverem embaixo dos seus pés, haverá situações difíceis de se resolver. Por isso separem 6 cidades. Separem uma cidade para que se possa acolher o homicida que eventualmente cometeu este crime, mas não por intenção, por um acidente, por coisas da vida. Faça isso para que o vingador do sangue não possa alcançá-lo. Então, imagine você, meus irmãos, aquele homem que estava trabalhando com o seu colega e rolou a pedra e matou. Ele deveria imediatamente, antes que o vingador do sangue agisse sem julgamento nenhum, porque poderia, correr até uma dessas 6 cidades, a mais perto de onde ele morava. Alguns historiadores acreditam que a quantidade era tão grande, que os acidentes eram tão comuns, que haviam homens que eram preparados para ajudar a guiar o homicida a chegar o mais rápido antes que o vingador do sangue colocasse a mão. Quase que uma profissão, daqueles que conheciam os caminhos tortuosos para chegar mais rapidamente, porque os caminhos eram feitos a pé naquela época, era uma fuga. Tinha que se enfrentar a noite, a floresta, tinha que enfrentar as montanhas. Então ele corria e ele chegava à porta da cidade. Quando ele chegava à porta da cidade, ele se colocava na frente dos anciãos e falava: eu cometi um erro, e a lei diz que eu tenho que morrer, mas eu preciso dizer uma coisa aqui: eu não fiz isso por querer. Isso que aconteceu foi um acidente, foi uma situação que estava fora do meu controle. É verdade, aconteceu, mas a palavra diz que se esta cidade me receber e acolher a minha causa, o vingador do sangue não pode colocar a mão em mim. Então os anciãos julgavam a causa daquele homem, e aquele homem se acolhia naquela cidade. O vingador do sangue, na fúria, para poder vingar o sangue do seu parente, podia chegar na porta da cidade, encontraria os mesmos anciãos e falar assim: chama o fulano. Para quê? Para eu matar. Não, você não pode matá-lo. Não, eu vou matá-lo porque ele fez isso e isso. Não, mas o que aconteceu foi diferente. E o vingador do sangue não podia pôr a mão nele. Era um escape. Está entendendo o que o Senhor está falando? Preparado por Deus para pessoas em situações de dificuldade. Acontece que esse escape causava traumas significativos na vida daquele que se acolhia. Porque num primeiro momento você pode pensar: ótimo, ele entrava lá e ninguém colocava a mão nele. Acontece que não havia nada mais forte no coração de um homem e de uma mulher naquela época do que o desejo de possuir a terra que o Senhor Deus tinha prometido. Quando Josué chega, ele cumpre aquilo que foi dito ao Senhor por Moisés, separa as cidades. E eu fico imaginando a felicidade das tribos ao verem a repartição das terras e poderem agora estarem no local que o Senhor tinha prometido. Quantos aqui têm promessas de Deus? Quantos aqui
gozam da alegria de provar daquilo que o Senhor um dia prometeu que ia fazer na sua vida. Só que este homem, que tinha cometido esse erro, precisava abandonar a sua esposa, precisava abandonar os seus filhos, e precisava abandonar a terra da sua possessão, aquilo que Deus tinha dado para ele, para fugir para um lugar distante, para que a sua vida fosse poupada. Se não bastasse, ele não poderia sair da cidade, nem para adorar. Vou repetir para você, ele não podia sair para a cidade, nem para adorar. O texto bíblico diz que ele estava fadado a ficar nessa cidade, e só poderia sair de lá quando morresse o sumo sacerdote. Acontece que o sumo sacerdote poderia morrer no dia seguinte, e ele poderia dizer: agora eu estou livre. Mas quando você estuda a história bíblica, você vai ver sacerdotes que passaram por muitos e muitos anos na frente da nação, não é, pastores? 20, 30, 40 anos. E quanto tempo fosse, esse homem estava fadado a ficar lá, distante das suas promessas, talvez distante da sua família, abandonando o seu emprego, mas principalmente distante do lugar da adoração, da terra, da sua possessão, daquilo que o Senhor tinha falado. Entendeu até aqui? Então, antes que você se esquive nessa manhã, antes que você cometa o erro que nós costumamos cometer nos cultos, que é ao ouvir uma mensagem dizer: esta mensagem aí não é para mim, mas é boa, vou ouvir. Me permita uma primeira aplicação. Não é diferente com você e comigo. Não é diferente. Nós também temos, assim como aquele homem, e tínhamos muito claro em nossas vidas, a sentença de morte. Pelos pecados que cometemos, pela situação pecaminosa e vil a que estávamos, e por essa natureza que ainda insiste em nos seguir. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Assim como esses homens e mulheres que estão registrados aqui. A morte estava assim à espreita da minha vida e da sua vida. E por mais que você esteja aqui nesta manhã, o pecado ainda te rodeia, me rodeia. E as lutas que nós travamos ainda existem, aqui e agora. Pois seria incrível, pastor, se simplesmente nós aceitássemos a Jesus como Salvador de nossas vidas, e a nossa natureza pecaminosa se esvaísse de nós. Às vezes essa é a vontade que dá. Quem aqui já não orou: Senhor, eu não queria ser assim, eu não queria ser eu, mas a minha natureza está em mim, eu não quis, não foi de propósito. Entendeu a mensagem? Não era a minha intenção. Eu não sei como eu cheguei nessa situação. Eu não sei como que isso foi acontecer. Eu não sei como minha vida tomou tantas direções para que eu chegasse aqui. Então, antes que você se esquive, o Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. Desde o lugar do teu refúgio, do refúgio que você escolheu, o Senhor tem uma palavra ao seu coração nesta manhã. Para você que está longe das promessas de Deus, para você que sente que aquilo que o Senhor te deu escapou por debaixo dos seus pés, para você que já não tem mais forças para adorar, é como se você estivesse distante, o Senhor vem nesta manhã, a oitava do Nazareno, com uma palavra. E quando eu estudava esse texto, o Senhor colocou algumas coisas em meu coração, e estão diretamente ligadas às cidades que o Senhor preparou, que de uma forma sobrenatural se conectam aos refúgios que nós hoje escolhemos, os esconderijos que nós hoje utilizamos, como uma forma de desculpa para estar longe da promessa, para estar longe da adoração, para estar longe do nosso verdadeiro papel neste mundo. Nós escolhemos para nós mesmos refúgios, esconderijos próprios,
não dados por Deus, próprios. E o Senhor vem nessa manhã, daí, do lugar do seu refúgio, para falar com o seu coração. Uma das cidades que foi escolhida foi Siquém, pastores. Siquém era uma cidade que ficava na região montanhosa de Efraim. E que de uma maneira incrível, Siquém significa ombro, ou apoio. E talvez seja assim que você tenha chegado. Talvez o seu refúgio se tornou o apoio das pessoas, o ombro do terceiro. Aí, no alto de sua culpa e da sua dificuldade, na sua distância com Deus, você preferiu procurar um ombro, um apoio lateral, alguém que pudesse te ajudar nessa situação. Mas o Senhor tem uma palavra ao seu coração, para você que cansado procurou o ombro errado, para você que necessitado procurou as pessoas erradas, para você que chegou aqui oprimido e precisando da presença de Deus, Ele diz para você: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, está precisando de um ombro amigo, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho para você, eu sou o apoio para você, eu sou o verdadeiro ombro amigo para a sua situação. Uma outra cidade que foi escolhida foi Quedes, que alguns conhecem como Cádiz, na Galileia. Mais uma numa região difícil, montanhosa de Naftali. Sabe o que significa? Santuário. Quantas pessoas, ao invés de assumir o seu papel no reino, se refugiam no santuário? Entenda, santuário aqui não significa que a igreja não é o local para você vir. O refúgio no santuário significa aqui quando você utiliza-se da religião, da religiosidade, para se esconder da sua situação. Ora, é simples descobrir se a religião para você tem sido o seu refúgio, ou se você está na casa de Deus como um adorador. Se você está na casa de Deus como um adorador, você veio para trazer, você não veio necessariamente para receber. Então não importa quem prega ou quem ensina, como eu falei na quarta-feira, não importa se é Marta ou se é Lázaro, não importa se é culto de louvor ou se é culto fúnebre, você veio para entregar, você entrega, você é adorador. Mas aqueles que estão vivendo a religiosidade entendem que uma vez que eu estive presente, ok. Já vim no culto de domingo de manhã, para que eu vou vir no domingo à noite? Salvo aqueles que têm as suas responsabilidades. Se você acha que você não deve vir à noite porque você já veio de manhã, você está errado. Porque se você pode vir à noite, e se a noite é mais uma oportunidade de você adorar a Deus, e você não sente vontade de vir, significa que a religião está te pegando. Mas o Senhor vai ao seu encontro em Cádiz nesta manhã, para te tirar da religiosidade, para te acordar sobre o seu verdadeiro papel aqui neste mundo. Porque o Senhor espera de você nesta manhã, nesta igreja, neste mundo, no reino de Deus, como aquele que vem para adorar. Não aquele que usa o santuário como um refúgio moral. O refúgio moral que posiciona para a sociedade que você é aquele que frequenta um local onde as pessoas têm um nível de moral e ética qualificado. Isso não significa nada. Isso não resolve os seus problemas. Isso não anula o seu pecado. Isso não tira você do esconderijo que você está. Não tira. Aleluia. Terceira cidade, Kiriat Arba ou Hebron, que significa também, às vezes, em outros idiomas, significa comunhão ou amigos. Outra cidade de uma região montanhosa de Judá. E como pessoas têm se perdido e se escondido nas falsas amizades, nas falsas companhias. Quantas pessoas têm depositado seu refúgio
na sua situação de dificuldade, ao invés de depositar ao pé da cruz, tem depositado nos colegas, no amigo da escola, da faculdade. E ter amigo é bom, ter amigo é coisa boa. No meu livro há um capítulo que eu dedico especialmente para os meus amigos. Separo aqueles que passaram pela minha vida como presentes de Deus na minha vida. Pessoas maravilhosas que mudaram e que foram tão significantes para a minha vida, que estiveram comigo quando eu não tinha o que comer, que estavam comigo quando a situação era simplesmente aterradora. Mas nenhum dos meus amigos foi capaz de tirar de mim a tristeza ou a solidão espiritual. Você pode sim somar mais e mais amigos para a sua vida, mas para resolver esse problema, desse seu refúgio, dessa sua prisão, desse local que você se escondeu, para não ser aquilo que Deus quer que você seja em essência, não há amigo que pode resolver. Mas o Senhor vem a você nessa manhã, para te lembrar da passagem de João capítulo 15, versículo de número 15. Eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor. Antes, eu vos chamo de amigo, pois tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. O caminho da adoração caminha no reconhecimento de quem é o seu verdadeiro amigo, de quem realmente conhece você no profundo, no escondido. Aleluia. Porque nós podemos na frente dos nossos amigos demonstrar e simplesmente criar uma imagem, mas diante de Deus, diante do verdadeiro amigo, Ele nos sonda, Ele nos conhece, o profundo, o escondido. Não há a palavra de Deus que diz, que tem a ver com uma música que foi cantada aqui: para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu for às profundezas da terra, tu também ali estás. Se eu tomar as asas da alva, ou se eu habitar nas extremidades do mar, até ali tu estarás. Não há como você se esconder de um verdadeiro amigo. Quarta cidade, Golã. Golã ficava em Bazã, na tribo de Manassés. E dolorosamente para mim e para você que temos que ouvir esta palavra nesta manhã, Golã significava país fértil e próspero. Era um país, era uma região onde tudo que se plantava nascia de maneira maravilhosa, onde os animais que se criavam tomavam uma musculatura enorme. É por isso que há um versículo, Salmo número 22, versículo 13: fortes touros de Bazã me cercaram. Só que tinha um problema em Bazã. Era próspero, era rico, mas era um vale. Quando a maioria das cidades estavam nas montanhas, a cidade da prosperidade era um vale. Não há problema nenhum em ser próspero, em ser rico, em ser fértil. Se tem sido assim na sua vida, que o Senhor multiplique aqui, na oitava, na vida de cada um de vocês. Que haja prosperidade, que haja riqueza nesta igreja, que os desempregados encontrem um caminho, que o Senhor coloque um emprego na sua vida. Mas não se esqueça que se você fizer das riquezas da prosperidade o seu refúgio, quando você menos imaginar, você vai perceber que você está num vale, sozinho, num vale frio. E há muitos que assim fazem. Há muitas pessoas vivendo uma falsa prosperidade, e às vezes querem atrelar, eles não querem sair da sua prosperidade para assumir o evangelho. Quer um exemplo? Nós estamos na moda dos famosos cristãos. Eu sou famoso, eu sou cristão, eu dizimo lá na igreja, meu dízimo é significativo. Eu até, e alguns pastores permitem que eles peguem microfone para dar testemunho, mas quando eu vou cantar a minha música, fala de traição.
A minha música fala de adultério. E aí cria-se a falsa sensação de que não há problema. É só o emprego dele. É o vale da prosperidade, que não permite que as pessoas percebam que Jesus não fica impressionado com o seu dízimo. A sua oferta não impressiona Jesus. Sua oferta tem a ver com você. Eu amei a palavra que foi dada aqui pela oferta. Amei. Porque eu gosto do texto bíblico que diz: trazei todos os dízimos. Não é manda alguém levar. O texto diz trazei. E por que o texto diz trazei a casa do tesouro? Porque o seu dízimo é importante? Não. Porque com ele vem você. Aleluia. Porque o dono da prata e do ouro não vai se impressionar com o tamanho da sua oferta, mas ele se impressiona com o tamanho do coração que você entrega a sua oferta. Por isso que ele disse: não entrega o envelope para alguém. Trazei-me os dízimos à casa do tesouro. Depois disso, fazei prova de mim. Por que fazei prova? Porque eu vi que você veio. Aleluia. E pode ser a oferta do gasofilácio ou a oferta capaz de construir uma outra igreja dessa. É assim que se faz. Não deixe que as riquezas sejam o seu refúgio. Vou correr. Quinta cidade, Ramote Gileade, na tribo de Gade. Outra cidade nas montanhas. Ramote Gileade significa exaltação. Era nas montanhas de Gileade, depois de um caminho extremamente tortuoso e pedregoso, que era possível colher a substância capaz de fazer o bálsamo de Gileade. Eu tenho certeza que o Senhor tem um bálsamo para a sua vida nessa manhã. Mas o caminho do bálsamo é um caminho tortuoso. E o caminho do bálsamo, que é o caminho da exaltação, existe também o caminho de volta. O problema é que algumas pessoas fazem de Gileade o seu refúgio. Não foram lá pelo bálsamo, foram pela exaltação, pela situação em que foram colocados, e se refugiam neste local. Se refugiam na posição eclesiástica, se refugiam na posição na empresa, se refugiam no seu currículo, se refugiam no seu diploma, se refugiam na sua exaltação. Há pessoas hoje em dia que não conseguem se apresentar, pastores. Você pergunta quem é ela, fala: eu sou fulano, eu sou advogado. Não, você não é advogado, você fez direito e passou na OAB. Mas o que você é? O que você é o que importa. Porque é onde você é o que você é. E é o que está aí, que é objeto do olhar de Deus. E há muitas pessoas fazendo dos lugares altos, da exaltação, do seu currículo, da sua posição social, ou da sua posição eclesiástica, a sua carteirinha de apresentação acerca do que ele é. Mentira! Nós damos muito treinamento para a empresa, pastor. E às vezes tem uns treinamentos que as pessoas precisam se apresentar. E ela fala: eu sou fulano, eu sou administrador de empresa, eu sou engenheiro, eu tenho 10 anos de experiência na indústria assim, 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 eu passei por isso, por isso, por isso. E quando ela termina, a gente pergunta: tá, agora diz pra gente quem é você. É um dos exercícios. E a pessoa simplesmente trava, porque ela construiu quem ela é acerca de um muro, de um refúgio que não é a verdade. E aí a gente fala assim: 5 minutos para todo mundo repensar e vir aqui se reapresentar. E aí as pessoas vão lá se reapresentar, e a gente ouve tanta coisa boa. Sabe por quê? Porque a pessoa para pensar que ela está esquecendo daquilo que é principal. E ele vai lá e se apresenta de novo: eu sou fulano, eu sou pai do João. Aleluia. E ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou casado com uma pessoa que eu sonhei casar. E as pessoas dizem que eu sou um pouco quieto. E aí você começa a ver as pessoas falando acerca delas. Só que as pessoas têm dificuldade para isso. Sabe por quê? Por causa de um refúgio chamado Bezer, que é o último que eu vou falar. O refúgio de Bezer, diferente dos outros, não ficava nem nas montanhas e nem no vale.
ficava no deserto, nas campinas da tribo de Ruben. E há muita gente no deserto. Muita gente que, se você vasculha sobre a vida dela, ou se você dê a oportunidade para falar da vida dela, vem pouco. Há pouco. Porque ela não se permite. Ela se fecha. Ela prefere a solidão. A solidão dos seus traumas de infância que você carrega. Da culpa que te colocaram, que não é tua. E você se sente como aquele homicida. Eu sou assim, mas não foi culpa minha, não é? Eu não sei como essa situação foi chegar onde está. Há uma multidão de pessoas na igreja, sofrendo com os seus traumas do passado, sofrendo com a culpa, com a solidão e se fechando. Pessoas que não se permitem no culto, não se permitem na igreja, não se permitem nas amizades, não se permitem no serviço da igreja. E quando você vai falar com elas, você não entende porque não sai nada. Jesus te entende nesta manhã. Ele sabe como foi difícil você chegar até aqui. E Ele vai até o seu encontro, no seu refúgio, lá no deserto. Porque o meu Jesus e o seu Jesus, Ele é de montanhas, Ele é de vale e Ele é de deserto. E nesta manhã, Ele pede para você refletir sobre aquilo que tem te prendido. Ele pede para você refletir sobre o refúgio que você escolheu. Um refúgio que te impede de dar glória a Deus num culto como esse. Um refúgio que te impede de dizer aleluia, Jesus, eu sou grato pela minha vida. Um refúgio que te dá vontade de vir aqui na frente, dobrar o seu joelho e falar, Jesus, tem misericórdia de mim, orem por mim, mas você não vem. Porque se você vem, talvez vão saber, e o que vão pensar. Jesus te convida a refletir nesta manhã, a que refúgio você escolheu correr. Porque Ele sabe como é difícil estar onde você está. Ele sabe como é complicado ficar na situação que você chegou. Ele entende aquilo que o seu pai, a sua mãe ou o seu cônjuge não entende. Ele conhece as dores mais profundas do teu coração, mais escondidas, nunca externalizadas verbalmente. Ele sabe, Ele te sonda nesta manhã. O Espírito Santo te sonda nesta manhã. E neste ponto da mensagem eu chego aonde eu gostaria de chegar para te dizer uma coisa. Chegou a hora, já chegada a hora, de você assumir o seu papel no reino, a sua chamada, as suas promessas, aquilo que Ele falou que ia fazer através da sua vida. Eu volto para a história que eu comecei a contar no início dessa mensagem. Do homem que perdeu tudo, perdeu sua família, seu emprego, por uma pedra rolada em cima de um amigo, envolvido por uma culpa e pelo peso da lei, corre em direção a uma cidade de refúgio, apresenta-se diante dos anciãos e é recolhido, longe das suas promessas, longe do local da adoração, talvez do jeito que você chegou aqui nesta manhã. Só que eu tenho uma notícia boa para te dar nesta manhã. Aqui eu chamo de a melhor notícia. Vez ou outra morria o sumo sacerdote. E quando morria o sumo sacerdote, alguém corria na cidade de refúgio e procurava um moço e falava, eu tenho duas notícias. Uma é ruim, a outra é boa. Pois conte logo a ruim, porque do jeito que está a minha vida, longe de Deus, longe da adoração, longe do meu lugar, é melhor ouvir logo o que é ruim. A notícia ruim é que o sumo sacerdote morreu. A nação está em luto. Há uma tristeza muito grande, porque aquele responsável em levar os pecados da nação até Deus morreu. Aquele responsável em entrar uma vez por todas no Santo dos Santos para
a oferecer o sacrifício anual, morreu. Ok? E qual é a boa notícia? Eu não sei se você sabe. Quem entendeu já está dando glória a Deus. É que quando ele morre, você é livre. Então toma as tuas coisas, arruma a tua mala, recolhe as tuas ferramentas, porque chegou a hora de voltar para casa. E eu imagino aquele homem correndo, arrumando as suas coisas, preparando a sua mala, sem saber muito o que fazer, meio perdido, tão alegre, tão confuso. Aleluia. E ele chega na porta da cidade, os anciãos digam: onde é que você vai? Você sabe que se você sair, você vai ser morto. Ele fala assim: seria. Acontece que o sumo sacerdote morreu. Aleluia. E o vingador do sangue não pode pôr a mão em mim. Abria-se os portões da cidade, e ele corria em disparada à terra da sua possessão, ao local da adoração, aos seus sonhos, às promessas, à sua família. E se o vingador do sangue por acaso aparecesse, aleluia, ele dizia assim: o sumo sacerdote morreu, a minha dívida foi paga, você não pode colocar a mão em mim. Acho que a oitava entende de Bíblia, pastor. Eu acho que a oitava aqui entendeu o que Jesus está querendo falar. Jesus está dizendo para você nesta manhã que chegou a hora de você preparar as suas malas. Aleluia. Chegou a hora de você preparar as tuas coisas e soltar o grito do Salmo número 46, como você nunca fez. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, Ele levanta a sua voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, aleluia. Repete comigo: ó Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Oitava do Nazareno, se coloque de pé nessa manhã comigo. Eu tenho uma notícia ruim para te dar, mas eu tenho uma que é muito melhor. Aleluia. Você me ajuda a contar isso? O seu sumo sacerdote também morreu. Se a pessoa do seu lado é um amigo chegado, fala assim: o seu sumo sacerdote morreu. Mas a morte não pôde segurá-lo. Ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos seus discípulos, aleluia, e fez promessas acerca do papel deles nesta terra, e disse: em meu nome vocês farão obras muito maiores do que eu já fiz. E ainda disse: e eu não deixarei vocês sozinhos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que vocês saibam, aleluia, que eu nunca deixarei de estar com vocês. O Senhor fala com você aí do lugar do seu refúgio nesta manhã. Chegou a hora de preparar as malas. Chegou a hora de romper com
as cadeias que te prendem, com os traumas, com as culpas que te aprisionaram. Aleluia. Porque o teu sumo sacerdote abriu os braços por você, para que você pudesse levantá-los nesta manhã. Aleluia. E dizer para o vingador do sangue: você não coloca a mão em mim. Você não coloca a mão em mim. Você não vai me impedir de chegar às minhas promessas. Você não vai me impedir de possuir aquilo que Deus disse. Você não vai me impedir de conquistar aquilo que o Senhor falou. Você acredita nisso nessa manhã? Levante a sua mão juntamente com a minha. Adore ao nome desse Deus Todo-Poderoso, que te limpou, que te guardou, que morreu por você, para você esquecer e sair desse refúgio nesta manhã, e entregar a sua adoração verdadeira, a fazer deste culto o melhor culto da sua vida, a fazer deste momento o melhor momento na presença de Deus em sua vida. Nesta manhã, Ele vai de encontro aos traumas do teu coração para curar. Ele é o ombro, Ele é o amigo, Ele é o companheiro no caminho pedregoso, Ele é a companhia na solidão do deserto, Ele é o Deus presente no santuário, Ele é o verdadeiro refúgio da minha vida e da sua vida, e Ele te convoca nesta manhã para assumir o seu papel como adorador, para quebrar a porta da cidade do seu refúgio, para uma cheia gloriosa na presença dEle. Você acredita nisso de todo o coração? De verdade? Então fala para Ele. Fala para Ele: Senhor, me pega aqui, ó. Me pega aqui no meu deserto, Senhor. Jesus, me pega aqui. Me pega aqui na minha montanha. Me pega aqui no meu vale, Senhor. Pega na minha mão, Senhor. Me pega aqui. E me leva de volta, Jesus. Me leva de volta ao lugar da minha promessa. Me leva de volta ao lugar onde eu acredito. Me leva de volta ao lugar onde a tua presença, a tua presença é o mais importante. Fala para Ele, conversa com Ele, entrega para Ele, porque Ele pode fazer deste dia um marco na tua história. Não porque eu estou pregando, mas porque você decide que chega, porque você decide fazer as malas, segurar na mão, aleluia, de Jesus e ir na direção daquele que te prometeu. Não deixe que o inimigo te engane. Não deixe que o inimigo diga que tem poder na sua vida, ele não tem. E permita que o Espírito Santo, presente em nosso meio nesta noite, fale com você. Entregue a sua adoração, o seu louvor em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Diga para Ele, pode entrar.